Vamos abrir em 2 Reis, capítulo 18. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era o quê, pessoal? Isso, grife aí. Reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo. E fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Feriu ele os filisteus até Gaza e seus limites, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Amém? Diga, Pai, fala ao meu coração e me ensina a tua palavra em nome de Jesus. Diga, irmãos, qual é o segredo do rei Ezequias? Qual é o segredo do sucesso do rei Ezequias? Como que esse homem consegue lograr êxito em tudo que ele empreendeu? Há um texto aqui que é basilar para essa questão. A Bíblia diz aqui no verso 7, leia comigo. Assim foi o Senhor com ele. Esse é o grande segredo. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, lograva bom êxito. Por que que ele logrou bom êxito? Por que que ele conseguiu vencer em tudo que ele empreendeu? Porque o Senhor era com ele. Agora, às vezes a gente acha simples isso. Quem aqui aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Levanta a mão, faz assim, diga eu. Glória a Deus. Quem está esperando pelo arrebatamento a qualquer momento? Glória a Deus. Só que tem um detalhe. Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Sim? Quando você foi batizado nas águas, quem já foi batizado nas águas? A confissão de fé, não é essa? Você recebe Jesus como teu Senhor e Salvador? Sim, a pessoa sim. Então, diante da sua pública confissão de fé, eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então, isso acontece. Mas a grande pergunta é, o que é aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Eu falei isso ontem. O que é? A gente pode aceitá-lo como Salvador porque quando a gente tem um Salvador, a gente ganha uma coisa, a salvação. Quem é que não quer ganhar alguma coisa? Quem que não quer não ir para o inferno? Todo mundo quer ir para o céu. Só um doido que diz, não, eu quero ir para o inferno, vou ficar lá com o diabo o resto da eternidade, sofrendo. Não, ninguém quer isso. Todo mundo quer ir para o céu. Então a parte do Salvador tá jóia. Eu concordo que todo mundo aqui tá bem na fita. Mas vamos passar para o Senhor, que é o que vem antes. E eu falei isso ontem. Tem muita gente que acha que vai ser arrebatada, que está certo que vai ser arrebatado, que está certo que está salvo, que vai lograr êxito nesse dia, como o rei Ezequias logrou êxito em tudo que ele fez, mas com a seguinte perspectiva: eu aceitei ele como Senhor e Salvador, só que não condiz com a verdade. Porque se o Senhor é teu Senhor, você tem que estar submisso a ele, à palavra dele, ao Espírito dele. Você tem que abandonar verdadeiramente de todo o coração o mundo e servir a ele de todo o seu coração. Ele tem que ser Senhor da sua vida como um todo, do seu casamento, da sua vida espiritual, da sua vida emocional, da sua vida financeira também, que tem gente que acha que Deus fica de fora dessa parte. Não fica. Ele tem que ser Senhor de tudo. Porque quando eu digo que alguém é meu Senhor, eu estou dizendo que este é que me governa. Não é verdade? Então, se ele é meu Senhor, ele me governa em tudo. Eu não posso dizer, como diz lá em Tiago, capítulo de número 4, irei a tal parte e farei tal coisa. A Bíblia diz lá por Tiago, devíeis antes dizer, se o Senhor quiser, irei
e farei isso e aquilo outro, se o Senhor quiser. Porque quando você está debaixo do senhorio de Cristo, Ele é que manda e nós que obedecemos. Ele que dá os ditames, Ele que dá a orientação através do Espírito Santo, através da palavra. Ou seja, nós não congregamos na igreja para fazermos do nosso jeito, para vivermos da nossa maneira e para fazermos o que queremos. Nós congregamos na igreja para aprendermos a vontade de Deus para a nossa vida. E aí a gente tem que perceber que só quem entende a vontade de Deus é quem tem o Espírito de Deus. Porque o Espírito Santo é que nos convence de tudo, inclusive do pecado, do juízo que está vindo aí. Qual é o juízo que está vindo agora? É o sexto juízo sobre a raça humana. Que juízo é esse? Nós vamos ver que é o arrebatamento, ele é bipartite. Ele é o arrebatamento e depois os 7 anos da grande tribulação. Esse é o sexto juízo de Deus. Qual é o sétimo juízo de Deus? Depois do milênio, o grande trono branco. Amém? Que vai ser julgado línguas, povos e nações que se rebelaram contra Deus, juntamente com todas as entidades, né? O próprio diabo que vai ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Então até aí eu já expliquei ontem tudo isso. Mas por que eu estou relembrando hoje? Por uma coisa fundamental, sabe o que é? É porque para a gente entender por que Ezequias logrou êxito, a gente tem que entender por que a gente não logra êxito. Por que a gente não cresce espiritualmente? Por que a gente não desenvolve espiritualmente? Por que a gente não tem assim uma expressão mais forte de vitória na nossa vida espiritual, né? No nosso chamado, na visão ministerial, em tudo que a gente empreende a mão. Porque se você ler o livro de Deuteronômio, capítulo 28, diz assim: onde puser tua mão eu abençoarei. Lá diz. Lá também diz que você vai ser abençoado o fruto da terra, o fruto do ventre, né? Diz que você é abençoado em tudo quando você ouvir a voz de Deus. Todo mundo ouve a voz de Deus? Todo mundo. Porque quem ouve, faz como Samuel. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Servo quer dizer que é Senhor. Amém? Glória a Deus até aí? Então vamos nós aqui. A primeira coisa que eu entendo no texto que nós acabamos de ler, que o rei Ezequias, ele era um homem vitorioso, um homem de sucesso. O segredo primário é que o Senhor era Senhor dele. Esse é o primário. Mas vamos ver aqui. O que é que ele faz para expressar isso? Já que ele é meu Senhor, o que é que ele faz para expressar isso? Deixa eu voltar um pouquinho no tempo e mostrar para vocês uma coisa. Olhe aí, por favor, no versículo 4. Removeu os altos. Isso aí era locais de adoração a ídolos. Quebrou as colunas e deitou abaixo os postes ídolo. E fez em pedaço a serpente de bronze. Quem lembra daquela serpente que Deus mandou Moisés colocar no deserto para o povo que estava sofrendo um envenenamento das serpentes do deserto? Todo mundo que olhasse para elas ficaria curado. Quem lembra disso? Lembra? Pronto. Foi feita uma serpente, mas aquela serpente, ela significava a pessoa de Cristo, por incrível que pareça. É que todo aquele que olhasse para ela seria sarado. E Isaías 53 diz: Senhor, pelas tuas pisaduras nós somos sarados. Quem olha para Cristo, quem vê realmente o significado do Calvário de Cristo, é sarado de todo o pecado, de toda a iniquidade e até de todas as enfermidades. Porque ele disse: em meu nome vocês vão curar demônios, curar enfermos, expulsar demônios, falar línguas de anjos, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Então, aquele ato de Moisés, como pastor do povo de Israel, é o mesmo ato que eu tenho quando eu falo de Jesus. Só que uma coisa, nem para Jesus e nem para aquela serpente deve ser erguido uma estátua. Nem Jesus. Mas Jesus não é o Filho de Deus? É. Mas nós não podemos configurar Jesus numa expressão esculpida. Porque isso é condenado aos olhos de Deus. Se você voltar no Êxodo, capítulo 20, ele diz assim, Êxodo, versículo 1 em diante. Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor, olha a palavra Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim.
Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém até aí? Agora vai lá para Atos capítulo 19. Vamos para o Novo Testamento para a gente ver se essa palavra está se cumprindo lá no Novo Testamento também. Vamos lá em Atos, capítulo 19. Amém? Você vai ver que a igreja primitiva teve que assumir essa mesma postura, essa mesma orientação, tá? Atos 19. Versículo 23, por favor. Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho. Ontem eu falei, quem é o caminho? Jesus. Pois um ourives, chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, ou seja, estátuas de Diana, que era uma deusa dos Éfesos, e que dava muito lucro a quem? Aos artífices, porque eles faziam aquelas imagens e vendiam, e ganhavam muito dinheiro com aquilo ali. Não somente isso, o templo da deusa Diana era visitado sempre, que nem aqui em Juazeiro do Norte, lá o Padre Cícero, né? É visitado lá pelos romeiros, e aquilo gera muita renda para a cidade de Juazeiro, de Crato, de Barbalha. Aquelas cidades da redondeza vivem do turismo religioso. Então, da mesma forma, Éfeso era uma cidade de turismo religioso. Vinha gente de todas as partes adorar a deusa Diana no grande e suntuoso templo da deusa Diana. Era que nem a Aparecida do Norte aqui também, né? Tem um templo enorme a Maria Aparecida, né? Tá entendendo? E muita gente vai de vários cantos do Brasil para adorar a Maria lá. Então presta atenção nisso. Convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes, olha que um ourives fala com os outros. Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa o quê? Prosperidade. Ou seja, nós ganhamos dinheiro com isso. E estáis vendo e ouvindo. Quem crê que o apóstolo Paulo foi um apóstolo de Deus? Levanta a mão antes de eu ler o resto. Porque na igreja romana ele é chamado de Santo Paulo, né? Não é isso? Tem até a cidade de São Paulo. Então ele é tido como santo. Mas olha o que é que o Santo Paulo fala aqui, ó. Vamos lá. Estais vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Isso era o que Paulo ensinava. Isso é o que a igreja primitiva apregoava. Bispo, então por que a igreja romana tem tantos deuses dentro dela? Por que a Umbanda tem tantos deuses lá dentro? Por que a religião hindu tem tantos deuses? Por sinal, agora com essa praga aí do Covid, estão jogando os deuses tudo no chão, porque eles pedem, só está morrendo gente, eles começaram a se desviar dos deuses agora. Eu pergunto, só na Índia, a última contagem que eu tive era de 23 mil deuses na Índia. É verdade, 23 mil imagens diferentes. Haja imaginação, sim ou não? E além disso, de tardezinha, assim, pelas 5 da tarde para 6 horas, ninguém consegue enxergar nada, porque eles fazem oblações com incensos aromáticos, com aquelas fumacinhas, sabe? E ficam fumacê na cidade toda nesse horário. Então presta atenção nisso. Não somente há perigo de nossa profissão, Demétrio falando, cair em descrédito, como também o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada. Então havia um propósito financeiro de que o templo da deusa Diana não perdesse o seu valor religioso. Porque os ourives, os que eram profissionais que fabricavam as imagens e velas e etc., tinham que ganhar o dinheiro deles.
E também o turismo deveria ganhar dinheiro com a visitação do templo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Isso acontece hoje em todas as partes do mundo. Do mundo. Então, o que é que nós vamos ver aqui? Olha só. E ser mesmo destruída a majestade, em algumas traduções a glória, daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. E tem muita gente que diz, não, eu não adoro imagem não, é só uma lembrança. Gente, como que não adora se ajoelha? Como que não adora se fala com imagem? Se pede para a imagem? Se reverencia a imagem? Se carrega no andor? Se paga promessa? Isso é adoração, ou não é? E se você coloca um templo para aquela imagem e as pessoas visitam o templo por causa daquela imagem, isso é adoração. Não vamos fechar os olhos para a verdade. A Bíblia diz lá em João 8,32, conhecereis a verdade e ela vos libertará. É o que o nosso presidente mais fala, né? É o João 8,32. Então conhecereis a verdade e ela vos libertará. Não importa, aqui é questão de política, eu estou citando um versículo. Esqueça a política. Nem direita nem esquerda vai nos salvar. Quem vai nos salvar é quem está no centro, que é Cristo Jesus. Amém? Os da direita morreram, os da esquerda morreram, mas quem estava lá no centro morreu e ressuscitou. Quem pode dizer um glória a Deus? Então esquece esse negócio. Vamos para o centro da vontade de Deus, que é Cristo. Vamos lá. Então, versículo seguinte diz, ouvindo isto, encheram-se de amor, não foi? Não, de furor. De furor. E diz assim, e clamavam, grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. E aí eles prenderam os caras e começaram a bater nos caras porque eles estavam pregando o que Paulo tinha ensinado que eles tinham que pregar. Até aí todo mundo entendeu? Então voltemos aqui para o segredo do rei Ezequias. Ezequias, ele sabia do decálogo. O que é o decálogo? Os 10 mandamentos. Ele sabia que a ordem de Deus aqui em Êxodo, capítulo 20, é não farás para ti nenhuma imagem de escultura. Mas alguém disse assim, não, mas essa imagem aqui, foi o próprio profeta Moisés que mandou fazer lá no deserto. Então nós podemos conservá-la. Quem foi que disse que a gente pode conservar uma coisa que Deus não mandou conservar? A ordem foi para aquele momento e por causa de um fim, para que aquilo significasse que todo que olhasse para Cristo na simbologia, no alegorismo teológico, visse a salvação, visse a cura. Aquela imagem ela tem essa significação. Pois bem, todo o povo tinha visto, na época de Moisés, que Moisés quebrou o bezerro de ouro, jogou no fogo, porque Deus queria destruir o povo por causa daquela adoração, a imagem. Se eles tivessem pensado só um pouquinho, eles tinham dito, se ele não aceitou um bezerro, ele vai aceitar uma cobra? Se ele não quis que um bezerro ficasse no nosso meio, ele vai querer uma cobra? Não é simples assim? Não, mas o povo, infelizmente, gosta de teimar. O que é que eles fizeram? Não, mas a cobra, Moisés que falou, então nós vamos segurar. Porque o Moisés quebrou o bezerro, mas mandou fazer a cobra. Era para eles terem ouvido Moisés, porque Moisés, naquele momento, ele não disse, adorem a cobra. Ele disse, olhem para ela. A ordem não foi adorar, foi só olhar. Mas eles conservaram por causa da idolatria do coração. Gente, nós temos um problema de idolatria no nosso coração. Por isso que eu digo que ele pode ser o teu salvador, mas ele só vai ser o teu Senhor quando você quebrar as coisas que te impedem de tê-lo como Senhor. E uma coisa que é prioridade para você ir para o céu é você quebrar toda a idolatria, seja de imagem de escultura, seja de time de futebol, seja de mulher, de homem, de quem quer que seja. Que a gente coloca pessoas e coisas. É o carro que você quer, é a casa que você quer comprar, é o salário que você ganha, é o emprego que você tem. Você coloca 1000 coisas acima de Deus e da casa de Deus e da obra de Deus e da sua vida espiritual. Né? Quem estava comigo ontem viu até um amado que estava aqui e disse assim, olha, eu fui curado
da última vez que eu vim aqui, fiquei bonzinho, mas aí arrumei um emprego, não foi, gente? E aí eu me afastei, e ontem ele veio e foi curado de novo, para a glória de Deus, e disse, agora não se afasta mais não, pelo amor de Deus. Né? Então, presta bem atenção, que o povo podia ter usado a cabeça e ter dito assim, chega. Se Moisés disse que não pode se fazer imagem de escultura aqui, e ele mandou só olhar, não mandou adorar, vamos usar de inteligência, vamos destruir essa cobra. Não. Passaram-se muitos anos, gente. Nós já estamos falando aqui do período dos reis. Olha, já Moisés levou o povo do deserto até a terra de Canaã. Vou contar só para vocês entenderem a coisa. Chega na terra de Canaã, eles se assentam na terra, tá? Aí passam o tempo de vários profetas, e lá naquele período que Moisés leva eles para assentarem na terra, tá? Eles chegam ao período dos reis, e aí vem Saul, vem Davi, vem Salomão, e assim vai, até chegar o rei Ezequias. Quantas gerações de reis? E desde lá do deserto, o povo trouxe aquela cobra até dentro da terra prometida. Quer dizer, nunca que deviam ter feito isso. E eles deram um nome, Neustã. O nome do Deus Neustã. Adoração a um Deus, uma cobra, que eles preservaram no coração deles, lá dentro da terra prometida, do deserto para a terra prometida. E aqui eu quero fazer uma pergunta. Sabe que um dos segredos do rei Ezequias de sucesso é que ele tira a abominação que foi trazida para ele? Tem gente que vem do mundo para a igreja, mas conserva as coisas do mundo no coração. E a Bíblia diz que é bendito aquele que não se condena no que aprova. Então, se eu tenho coisas no meu coração que vem lá do mundo, da minha velha criatura, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver o que está em desacordo, em desagravo com Deus, eu tenho que tirar. Eu tenho que quebrar esses postes de ídolo, eu tenho que destruir essa idolatria, porque tudo que eu puser acima de Deus é destruição para a minha alma. Amém até aí? Então vamos nós. Olha como ele faz. A determinação. Versículo 4 diz que ele destruiu os ídolos. No versículo 5, veja aí no versículo 5. Confiou em quem? Em Neustã? Não. Neustã ele quebrou, destruiu. Finalmente, alguém, Davi não fez isso, era para ter feito. Salomão não fez isso, ao contrário, casou com 900 mulheres e trouxe um bocado de Deus para dentro de Israel. Nenhum deles que tinham antecedido a Ezequias fez, mas Ezequias chega lá e diz, espera aí, o que essa cobra está fazendo aqui dentro da minha casa? Da casa de Israel? O que essa cobra está fazendo aqui? Olha para o irmão. Irmão, você tem que chegar na sua casa hoje e ver o que isso aqui está fazendo aqui na minha casa. O que você tem dentro da sua casa que está tirando a sua vitória, que está tirando a sua bênção, que está quebrando a sua prosperidade. Porque prosperidade, irmão, é dom de Deus. Prosperidade é dom de Deus. Vitória vem do Senhor. A Bíblia diz que todo dom perfeito e toda dádiva vem do alto, desce do Pai das luzes, onde não há sombra nem variação de dúvida. Tiago capítulo 1. Então, por que você não está tendo sucesso? Primeiro você tem que chegar como Ezequias na sua casa hoje, na sua empresa, no seu trabalho, aonde você quer empreender as mãos, você tem que olhar e dizer, o que isso aqui está fazendo aqui? Isso é condenado por Deus. Deus não aceita isso. A Bíblia condena isso. E tudo que você vê que está em desagravo, em desacordo com a vontade de Deus, você tem que tirar da sua vida. Amém? Bispo, eu moro numa casa que não é só eu, tem 10 pessoas, um é espírito, outro é católico, outro é um bandista, outro é não sei o quê. Como é que eu vou tirar? Não, tire da sua vida. Tire do seu coração. Tá? Respeite a religião do outro, que ninguém está aqui para desrespeitar a religião de ninguém. Seja sábio. Você não vai, agredir pessoas porque a religião delas professa isso. Não, respeite. Respeite. Porém, se você conseguir, através desse respeito, chegar até o coração dessa pessoa que você ama, que é seu familiar, e explicar para ela o que eu estou explicando aqui, porque você só está aprendendo porque você está me ouvindo, e se ela lhe ouvir, ela vai aprender também, ela vai pegar Neustã, seja o que for, e vai pá, no chão, e vai quebrar também. Quem está entendendo isso? Simples desse jeito. Então,
o rei Ezequias, ele confiou em Deus, versículo 5. Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá. Quer dizer, depois dele não teve nenhum que professou uma fé igual a dele. De tanta confiança que ele tinha em Deus. E nem os que foram antes dele. Que coisa forte, gente. Quem foi que veio antes de Ezequias? O rei Salomão, o rei Davi, um salmista, que venceu o gigante. Com uma funda e uma pedra, ele derrubou o gigante Golias. Mas Davi não teve tanta... Olha que Davi foi para a guerra. A Bíblia diz que ele era um homem de batalha e não perdeu nenhuma. Tudo o que Davi fez perante Saul, ele venceu. Os homens gritavam, Saul mata 100, Davi mata 1000. Então Davi era um homem vitorioso. Mas a Bíblia está dizendo que não houve nem antes, nem depois de Ezequias, um homem que confiou tanto em Deus como Ezequias. E às vezes a gente pega e sai medindo assim, não, peraí, então quer dizer que ele teve mais vitória do que Davi? A Bíblia não está dizendo isso. Quer dizer que ele foi mais rico que Salomão? Também não. Salomão foi o rei mais rico do mundo até hoje. Não há quem seja mais rico do que Salomão. Então, peraí, se ele não foi o mais rico, e se ele não venceu mais batalha do que Davi, por que ele é exaltado antes e depois do seu reino? Pelo simples fato de que confiar em Deus, para Deus, é muito mais importante uma fé como a de Ezequias do que as muitas batalhas de Davi ou as muitas riquezas de Salomão. Quem está entendendo isso? Tem gente que tem um carro de luxo para lhe mostrar, uma casa de luxo para lhe mostrar, como Salomão. Tem outros que dizem, olha, está vendo aqui? Comecei do nada e hoje eu tenho essa empresa enorme. Olha, eu venci todos os meus inimigos, todas as batalhas que eu venci tudo. Como Davi. Mas quando vem as tempestades, quando vem as pandemias, quando vem os problemas, quando acocha a coisa, eles não têm a reação da fé de Ezequias. Eles não fazem o que Ezequias fez, tirar toda a idolatria da sua casa. Isso ele fez. Isso Davi não fez. Isso Salomão não fez. Podia ter feito? Podia, mas não fez. Porque ele confiou somente em Deus. A Bíblia diz, antes de mim, diz o Senhor, nenhum Deus se formou e depois de mim nenhum outro haverá. Eu sou o Senhor, o único Deus. Amém? Com D maiúsculo. E os outros que a Bíblia fala, o Neustan e qualquer deusinho desse feito pela mão de homem, é com Dzinho minúsculo. Vamos nós. Sua firmeza de caráter. Versículo 3. Ele se apegou apenas ao Senhor, veja aí. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Ou seja, ele não tem nenhuma retidão se ele não se apegar ao único Deus. Ele se apegou somente ao Senhor, apenas a Deus. Tem gente que se apega com o que pode. Se vier uma mão aqui, opa, quer me ajudar, eu pego. Né? Se vier outra aqui, opa. Se abrir uma porta acolá, é de Deus. Se abrir outra ali, é de Deus. Outra ali, é de Deus. Gente, vamos nos apegar a Deus? Bispo, como é que eu me apego a Deus? Deixe essa visão pluri e tenha uma visão uni. Vamos nós. Será que todo emprego que abrir para você é de Deus? Será que toda amizade que venha para você é de Deus? Será que toda proposta de casamento é de Deus? Será que tudo o que vier de material, bens materiais, é de Deus? Mas a gente tem essa mania de achar que tudo vem de Deus. A gente acha assim, toda porta que abrir é Deus que está abrindo. E a gente começa a entrar em portas que não são do Senhor. Eu vou te ensinar uma coisa. Jesus disse, eu sou a porta. Só tem uma porta de Deus, é Jesus. Então se você entrar por essa porta, você não vai olhar para as outras pessoas, ou para as outras coisas, ou para as outras propostas. Você vai olhar para a única coisa, a vontade do meu Senhor. E por isso você pode abrir mão de coisas que ninguém abriria. Ninguém abriria mão de coisas que dessem uma renda altíssima.
Tem gente que tem uma visão cristocêntrica e diz, não quero. A exemplo disso, quando eu comecei há muitos anos, há quase 30 anos atrás a igreja, é incrível, eu estava na varanda de uma casa pregando, e aí eu recebi uma proposta para ir morar lá no Paraná, em Londrina, e ser o gerente na área de marketing do Catuai Shopping lá em Londrina. Eu ia trabalhar direto com a gerência de marketing e ia ser consultor de vendas também de novos empreendimentos do shopping. Eu ia ganhar uma baba, para você ter noção. Eu já tinha proposta, a proposta incluía um flat e um carro à minha disposição, além do salário. Então, para um jovem novo, de 20, 21 anos, que tinha acabado de sair da faculdade de economia, cara, isso é um sonho de consumo, ou não é? Aí você diz, como é que o senhor conseguiu essa proposta? É que o dono lá tinha um grande amigo, o gerente geral. O gerente geral era pai de um grande amigo meu. E esse grande amigo meu me chamou para fazer um trabalho lá, e eu fui uma só vez e o trabalho bombou. Eu nem sabia que tinha dado aquele resultado todo. Quando eu voltei para Fortaleza, eles queriam me pegar de volta. Pronto, foi assim que aconteceu. Irmãos, eu estava pregando na varanda de uma casa. A salvinha de oferta, um negocinho de madeira que eu tinha, uma cumbuquinha de madeira. Quando eu passava, às vezes vinha na época do cruzeiro, sei lá, não lembro que moeda era aquela, cruzado, cruzeiro. Eu sei que era do real, né? É cruzeiro real, não sei, faz tanto tempo que a gente perde noção. Já passou até o RV pelo negócio, né? O RV, cruzeiro e tal. Eu sei que quando o pessoal botava, era aquelas moedinhas, aquelas cédulazinhas pequenas, ainda tinha aquele real, R$1 em cédula, né? Era um cruzeiro, não lembro. Enfim, era uma ofertinha muito pouca, mal dava para a gente pegar e comprar o microfone que a gente queria para a igreja. E alguém vai e me faz uma proposta dessa. Eu respirei fundo no telefone e disse, não posso. Aí você diz assim, por que o senhor disse uma loucura dessa? Porque só tinha uma porta e eu já tinha entrado por ela. Na minha visão, só tinha um caminho e eu já estava nele, Jesus. Uma porta, Jesus. No caminho de Jesus, na porta que é Jesus, não cabe eu optar pelo que eu quero, pelo que é melhor para mim, pelo que vai me beneficiar financeiramente, não. Nessa porta, tudo que vem a mim, vem dele. Ele disse ao patriarca Abraão, essas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Não é você que vai correr atrás delas. Elas é que vão vir atrás de você. Então, no caminho de Cristo, a gente vive uma fé abrâmica, onde o que vier de Deus tem que ser nesse caminho aqui. Se vai acontecer, é aqui. Eu não vou sair nem para a direita, nem para a esquerda, porque eu sei que 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha esquerda. Eu não vou me desviar por causa de proposta de ninguém. Amém ou não amém? Vocês entendem isso? Vocês lembram daquela história que eu contei uma vez, do curioso? Quem lembra do curioso? Não? Posso contar a história do curioso para vocês? Tinha um rapaz que ele, muito novo, casou com uma moça muito bonita. Parecia minha mulher, mas só que a minha mulher é minha mulher. Viu? Então ele casou com uma moça muito bonita. E aí, quando ele ainda estava, eles moravam numa cabaninha, daquelas bem pobrezinha, no meio do sertão, a terra muito, muito difícil de ser arada, era muito seca a terra, então não estava legal. Ele começou a passar dificuldade com ela, então ele disse para ela, olha, eu vou atrás de um trabalho, e assim que eu conseguir dinheiro eu volto para a gente manter a nossa terra, mas aí eu vou vir com dinheiro para a gente fazer o que a gente quer fazer aqui. Muito bem. Ela pegou, ajeitou a mochila dele, chorou muito que ele ia embora, fazer esse trabalho longe, não sabia quando voltava, mas tiveram a despedida deles, né? Já eram casados, passaram a noite juntos, se amaram, e ele foi embora pela manhã cedo. Chegou muito longe, numa fazenda, muito longe. Um homem parou um carro e disse, você está indo para onde? Ele disse, eu estou atrás de emprego. Sobe aqui no meu carro que eu vou te levar para a minha fazenda, você vai trabalhar comigo. E esse homem muito rico levou ele para essa fazenda, ele trabalhou lá, trabalhou 1 mês, 2, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e ele sempre com saudade da esposa, mas ele não tinha dinheiro para fazer o que ele queria, então ele foi juntando. E toda vez que o patrão dele dizia assim, eu vou te pagar hoje, ele dizia, não me pague não. Mas rapaz, você não quer receber o seu dinheiro? Não, eu quero que o senhor guarde o meu dinheiro para eu não gastar.
No dia que eu for embora para minha casa, o senhor me dá todo o dinheiro que é meu, que está guardado pelo senhor. Tudo bem. Ele trabalhou mais 5 anos, mais 10 anos, mais 15 anos. Finalmente, fizeram-se 25 anos de trabalho. Puxa, que tempo, hein? Para quem tinha casado com uma mocinha bem novinha, bonita, deixou ela para trás, sozinha, numa casa de taipo lá atrás, e passou 25 anos longe. Aí um dia ele disse, olha patrão, eu quero ir embora. Eu quero que o senhor me dê todo o dinheiro que o senhor guardou, o meu dinheiro todo. O patrão dele olhou para ele e disse assim, você quer o dinheiro hoje, agora? Eu disse, deixa eu te fazer uma proposta. Era muito dinheiro. Deixa eu te fazer uma proposta. Em vez de eu te dar o teu dinheiro, eu posso te dar 3 conselhos. Você prefere o seu dinheiro de 25 anos de trabalho ou 3 conselhos que podem salvar a tua vida? O rapaz olhou para o alto e disse assim, puxa, se eu pegar esse dinheiro e morrer não vai me servir de nada. Mas se eu pegar esses 3 conselhos e ficar vivo, pelo menos eu vou poder me encontrar com a minha esposa. O senhor pode me dar os 3 conselhos no lugar do dinheiro. Olha, 25 anos de trabalho jogado fora por causa de 3 conselhos. Alguém aqui é capaz de valorizar o que eu estou pregando aqui dessa forma? Você deixaria 25 anos de trabalho hoje aqui por essa mensagem? Você está entendendo a visão dele? 3 conselhos. Vai o primeiro. Primeiro conselho, rapaz. Pois não, patrão. Nunca saia do seu caminho por proposta nenhuma. Qual é o conselho? Isso. Nunca saia do seu caminho por proposta nenhuma. Segundo conselho. Não importa o que você ouça. Não seja curioso. Qual é o segundo conselho? Pronto. Terceiro conselho. Não importa o que você veja, não tire conclusões precipitadas. Qual é o terceiro conselho? 3 conselhos. Ele saiu. Quando ele estava indo embora, o patrão disse, peraí. A estrada é longa. Eu quero lhe dar 2 pães. Mas o pão era um pãozão, sabe, dessa largura. Aquele pão mesmo para o cara viajar e comer toda a viagem. Dessa largura e desse tamanho. Pãozão feito na fazenda. Pois você vai levar esse pão para comer com a sua mulher. E esse outro pão para você comer no caminho. Sim, senhor. Ele guardou o pão que o patrão tinha dado de presente, mandado de presente para a mulher dele, e o outro ele foi comendo pelo caminho. Assim que ele estava já algumas horas de viagem de volta para casa, um velho, idoso, senhor assim muito distinto, bem parecido, olhou para ele e disse assim, o senhor está indo para onde? Eu estou indo para minha casa e tal, em tal parte. Aquele senhor muito gentil, muito gentil mesmo, olhou para ele e disse assim, não, você não acredita. O senhor vai andar muito por esse caminho aí. Olha, esse desvio aqui ele é muito bom, porque o senhor vai ganhar pelo menos 3 dias de caminhada. Pode vir por aqui que eu lhe garanto, eu tenho ensinado a minha vida toda as pessoas a fazer esse desvio para poder ganhar tempo, porque por aí é muito mais longe, é mais difícil, aí tem muita coisa aí para o senhor enfrentar pelo caminho. E aquele rapaz pensou, peraí, se aqui é mais fácil, se é mais perto, se eu vou chegar muito mais rápido a ver a mulher que eu estou com tanta saudade de 25 anos, então é por aí que eu vou, caminho mais fácil, vamos lá. Quando ele deu 3 passos, ele, puxa, primeiro conselho, qual é, pessoal? Não se desvie do caminho. E ele pensou no primeiro conselho e disse, não, o senhor me desculpe, eu vou voltar, eu vou pelo caminho que eu estava mesmo, porque não dá para eu... Não, mas por quê? Não, porque alguém me disse que eu não posso tomar atalhos. E eu não vou tomar atalhos. Eu não vou me desviar do caminho que eu estou. E ele foi pelo caminho mais difícil. Lá na frente, alguém parou ele e disse, moço, por favor, o senhor encontrou um senhor de idade muito distinto lá atrás? Ele disse, encontrei sim, gente boa, ele queria até me ensinar um caminho, um atalho, para eu não andar tanto. Graças a Deus, ele disse, graças a Deus o quê? Que você não foi por aquele caminho e não ouviu aquele senhor. Por quê?
Porque muita gente está morrendo, porque aquele homem, ele leva as pessoas para ali, e lá na frente tem 3 homens armados que matam e roubam as pessoas. Rapaz, graças a Deus que eu não tomei aquele atalho, que eu não me desviei do meu caminho. Continuou. Já anoitecendo, ele viu uma estalagenzinha, entrou lá e foi para um quarto, alugou um quarto para dormir, para passar a noite. E lá ele se deitou e foi dormir. De madrugada, irmãos, começou gente correndo, barulho de faca, de revólver, de bala, e gente gritando, e mulher correndo no corredor, e ele se acorda assustado. Meu Deus, o que está acontecendo? Ele corre para a porta para abrir, para ver o que era. Quando ele chega no trinco da porta, que ele vai destravar a porta para olhar o que estava acontecendo, segundo conselho, quem lembra? Não importa o que você ouça, não seja curioso. Ele trancou a porta de novo e disse: eu não vou sair não, porque eu sei que eu estou ouvindo coisa aí, mas eu não quero ser curioso. Ele voltou e se deitou, botou o travesseiro na cabeça para não ficar ouvindo nada e passou a noite. Quando foi pela manhã, ele foi tomar o café da manhã e o dono da estalagem disse: o senhor tem um sono pesado, viu? Porque deu muita confusão essa noite aqui, o senhor nem se levantou. Ele disse: não, eu me levantei, eu até ia olhar, mas aí eu me lembrei de um conselho que uma pessoa me deu para eu não ser curioso quando eu ouvisse qualquer coisa. E o dono da estalagem disse: ainda bem que o senhor não saiu, porque todo mundo que saiu no corredor levou facada, levou bala, foi muita gente para o hospital por causa disso. Ele: ainda bem que eu fui no segundo conselho. E aí ele saiu da estalagem e continuou caminhando e chegou finalmente na casa dele, depois de algum tempo. Irmãos, que felicidade, depois de 25 anos, finalmente ele estava vendo a casinha que ele deixou à esposa dele. Ele vai caminhando, ele quer fazer uma surpresa, ele pega umas rosas que estavam assim, próximo à entrada da casa, e ele faz aquele ramo de rosas assim, e diz: eu vou dar para ela, assim que ela abrir a porta. Quando ele vai batendo na porta, ele diz: não, peraí, primeiro deixa eu ver se ela está lá dentro, como é que ela está, vou olhar pela janela. 25 anos depois, né? Ele foi até a janela, olhou, irmãos, ele viu a esposa dele, 25 anos mais velha, agarrada com um rapaz bem mais novo que ela. Bonito. Caramba. Quando ele viu aquilo, ele jogou as rosas no chão, voltou até uma árvore, onde ele sempre guardou um facão. Ele foi lá ver se o facão estava lá. Estava. Ele pegou o facão e disse: agora eu vou matar ela e ele. Ele tinha direito, 25 anos depois, de fazer uma desgraça dessa? Deixou a mulher 25 anos sem notícia? Mas ele estava cheio de ciúme, raiva e ódio. Então ele pegou o facão quando ele foi caminhando. E ele ia dar um chute na porta e ia matar os dois. Ele lembrou do terceiro conselho. Qual é o terceiro conselho? Não importa o que você veja, não tome decisões precipitadas. Então ele disse: tá, puxa, esse terceiro conselho não deixa eu bater nessa porta. Tá bom, eu vou dormir e de manhã eu falo com ela. Deitou-se embaixo da árvore e foi dormir. Quando foi de manhã, que ele estava mais calmo, com raiva, mas mais calmo, né? Porque chifre é um negócio sério. Só quem teve é que sabe. Eu não vou nem perguntar quem já teve aqui, não. Olha o outro rindo. Meu Deus do céu. Aí ela, aquela senhorinha já 25 anos mais velha, quer dizer, ela quando ele deixou tinha uns 20 anos, ela estava com 45. Não estava tão velha, estava até chuta ainda, né? Mas só que o rapazinho que estava com ela era um rapaz assim, tipo esses meninos aqui da igreja, né? Tudo novinho, né? O Cauã. E fica de pé, Cauã, por favor. Olha que menino bonito ali, ó. Sempre eu digo para ele que ele é bonito. Já fui assim um dia. Então, olha o que aconteceu. Ela abre a porta e ele, com raiva dela, diz assim: mas você, hein? Ela: meu amor aqui, meu amor o quê? Eu chego na minha casa e vejo você agarrada com um homem mais novo que eu. Eu queria lhe matar ontem, eu só não vou fazer isso porque eu me acalmei e eu quero só dizer uma coisa para você. Eu vou pegar o que tiver meu aí de roupa ainda e vou me embora e você não vai me ver nunca mais. E ele entrou assim, quase empurrando ela. Quando ele entra, vê o cara lá dentro. É esse cara mesmo que eu vi ontem. E ela olhou para ele e disse: meu filho, calma. Calma o quê? Esse aí que você está vendo,
agarrado comigo, é seu filho. Ele, quê? Você lembra que quando você foi embora, nós tivemos aquela noite de amor? Pois daquela noite de amor, esse menino nasceu. Ele tem 25 anos de idade. E ele estava abraçando a mãe. E aquele homem olhou e disse, meu Deus, se eu não tivesse ouvido o terceiro conselho, eu tinha matado a minha mulher e o meu filho. Gente, vocês acham que valeu a pena ele trocar todo o dinheiro de 25 anos por 3 conselhos? Sim ou não? Agora eu pergunto para vocês, por que muita gente ouve a palavra de Deus, o conselho do Senhor está aqui, e eles não querem trocar essa velha vida por uma vida nova? Por que as pessoas não querem ouvir os conselhos de Deus para ter atitudes divinas, certas? Por que as pessoas ignoram os conselhos de Deus e acabam fazendo bobagem? E aí fazem tudo o que destrói a própria vida delas, o que mata elas espiritualmente. Destrói casamento, destrói vida emocional, destrói tudo, financeiro, destrói tudo, porque não ouve o conselho de Deus. Mas a história não acabou não. Vocês querem que eu termine? Quem quer, levanta a mão. Amém. Então eles sentaram para comer aquele pão. Lembra do pão? Que o patrão mandou de presente para ele e para a esposa? Pois é. Ele botou aquele pão grandão em cima da mesa e disse, bom, eu não tenho dinheiro nenhum para trazer para vocês dois, porque o meu patrão me deu 3 conselhos. Ele contou toda a história e por causa desses 3 conselhos eu deixei o meu trabalho, o meu dinheiro de 25 anos lá atrás. Mas que bom que eu ouvi, porque eu podia ter morrido 2 vezes e poderia ter matado vocês aqui. Ela disse, não, meu filho, não tem problema, o que importa é você estar aqui agora com a gente. Eles choraram, se abraçaram, então vamos comer, vamos nos alimentar. Quando ele pegou a faca, que ele partiu aquele pão bonito, todo o dinheiro dele estava lá dentro do pão. O patrão tinha colocado todo o dinheiro de 25 anos dentro daquele pão. E na verdade aquela foi uma surpresa enorme. Mas isso quer dizer que quando você ouve o conselho de Deus, você nunca vai ficar pobre. Você vai ser a pessoa mais rica de todo esse mundo. Porque a herança que Deus tem para você ninguém tira. Quando você guarda o conselho de Deus. Qual o segredo do rei Ezequias? Ele ouviu o conselho do Senhor. Se você quer prosperar em todas as áreas da sua vida, escute o conselho de Deus. Amém, pessoal? Quem entendeu isso hoje? Irmão, tenha um coração de Deus agora. E não deixa que mágoa, raiva, ódio, rancor, ou seja lá qual for a mazela, entre na sua vida mais. Viva os 70 vezes 7 de Deus. Perdoe quem te fizer o mal 70 vezes 7 em um mesmo dia. 490 vezes. Não guarde nada no coração que não preste. Joga fora, Neustan. Joga fora tudo que você achar que não presta. O que te impede de lograr êxito, de ser bem-sucedido, você joga fora, quebra. Amém? Quem entendeu? A palavra, a visão, o sonho, a revelação veio até você. Faça como aquele homem. Pegue o conselho de Deus essa noite. Ele vai salvar a tua vida. Amém? Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra. E que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.